Olá, Pri! Olá, inscritos no canal! Já estou há um bom tempo por aqui e então já me sinto parte da família. Olá, minha linda! E pode se sentir sim, porque você é, tá bom? Obrigada por todo o carinho. Vou contar um pouco da minha história, mas quero que, ao longo da minha carta, vocês não pensem que eu estou me vitimizando, pois estou apenas relatando o que de fato me aconteceu. Meus amores, antes de eu continuar com a carta da nossa amiga, eu quero deixar claro que essa carta pode conter alguns gatilhos, é uma história de vida muito forte, de muita luta e que pode ser um pouco pesada para algumas pessoas. Então, por favor, se certos tipos de assuntos podem ser gatilhos para vocês, eu agradeço por sua companhia diária, agradeço por seu apoio, mas eu recomendo que você pule esse vídeo, tá bom? Mais uma vez, gratidão. Vou começar pelos meus pais. Quando os dois se conheceram, meu pai tinha 17 anos de idade e minha mãe 18. Minha mãe já tinha 2 filhas. Sim, gente, gravidez na adolescência. Meu pai era usuário de drogas, infelizmente. Como ambos eram desajuizados, logo foram morar juntos em um barraco de madeira dentro de uma favela. E para piorar, minha mãe engravidou em seguida. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos de idade. Apesar do vício, meu pai era muito trabalhador e, na medida do possível, nos alimentava muito bem. Porém, com o passar do tempo, ele foi se afundando cada vez mais nas drogas, até ser ameaçado por traficantes muito perigosos e assim desaparecer. Eu já tinha 5 anos e um irmão de 1 aninho de idade nessa época. Foi muito difícil. Minha irmã mais velha tinha apenas 10 anos e a segunda 9. Minha mãe começou a ser diarista e trabalhava em 3 empregos e voltou a estudar à noite. E ficávamos os 4 em casa até o fim do dia. Eu mal via minha mãe. Chegou as férias e minhas irmãs foram passar com a família paterna delas. E minha mãe me deixou junto com meu irmão na casa de uma tia dela. Essa tia vivia muito na igreja e, na maioria das vezes, me deixava em casa com os 2 filhos dela, um jovem e uma adolescente. E, infelizmente, eu comecei a sofrer constantes abusos pelo mais velho, e o mais novo me olhava, porém não me machucava, o que já era um grande alívio para mim. Passei aproximadamente 2 meses nessa tortura. Quando eu já tinha 6 aninhos, do nada, o meu pai reapareceu em uma outra cidade bem distante da capital e implorou para que minha mãe fosse encontrá-lo. Mesmo em choque, minha mãe decidiu voltar com meu pai, foi até ele e me levou junto com meu irmão. Nos mudamos para essa cidade e no começo foi 1000 maravilhas. Porém, logo após 1 ano, meu pai voltou para as drogas e aí foi só ladeira abaixo. Eram brigas constantes, muito choro e eu e meu irmão nos abraçávamos para orar e pedir para que aquilo parasse. Meu pai se entregou de vez à bebida e às drogas, e todo o salário dele era praticamente gasto em um final de semana. E mais uma vez, a minha mãe engravidou. Foi horrível. Eu já tinha 9 anos nesse período e não entendia por que minha mãe decidiu ter outro filho. Porém, eu sempre fui agarrada com a minha mãe e nunca questionei. Me lembro que nós íamos na porta da loja que meu pai trabalhava todo dia de pagamento.
Minha mãe com a barriga enorme, íamos a pé no sol quente, pois minha mãe precisava pegar parte do dinheiro dele antes que meu pai gastasse tudo. Até que um dia meu pai sumiu com o dinheiro e minha mãe não deixou ele voltar mais. Começou uma fase terrível em nossas vidas. Minha mãe grávida, sem poder trabalhar, e passamos a não ter o que comer. Às vezes, eu e minhas irmãs íamos na horta do bairro pedir verduras para quem tinha canteiro, para ter o que se alimentar. Minha mãe pediu ajuda na igreja que frequentávamos e eles ajudavam com cesta básica. E toda quarta-feira tinha sopão no bairro e a gente conseguia. Essa era a melhor refeição da semana. Nunca tomei uma sopa tão boa na minha vida quanto aquela. Enquanto isso, na escola, eu não tinha amigos, porque minha mãe, nessa situação, acabou que deixou cada filho por si. Eu não tomava banho, não tinha roupas decentes para usar, as que tinha eram furadas, manchadas ou até mesmo sujas. E minha cabeça tinha tantos piolhos que, quando eu me levantava de manhã, sempre tinha vários piolhos no travesseiro. Isso aconteceu do meu 2º ao 6º ano escolar. Minha irmã finalmente nasceu e minha mãe, coitada, arrumou um emprego de doméstica logo após 1 mês do nascimento da minha irmã. Nossa vida, ainda que muito regrada, começou a melhorar. Eu era sempre sozinha na escola, quando de repente vi uma das meninas mais populares da sala de aula se aproximar de mim. Eu nem olhava nos olhos dela, porque tinha medo que fosse mais uma pessoa tentando me humilhar. Porém, não foi assim. Essa menina insistiu tanto em uma amizade que eu consegui confiar nela e viramos melhores amigas. Ela me levava para a casa dela, assistíamos filmes, fazíamos comidas gostosas e passávamos horas conversando. Com o tempo, fui fazendo outras amizades, o que foi bom para mim, porque os garotos me humilhavam constantemente. Eu tenho 1,76 de altura e pesava 50 quilos com um pé tamanho 40. Eles me chamavam de travesti, poste, girafa de salto alto, entre outras coisas, enquanto minhas novas amigas recebiam cartinhas e cantadas. Eles até falavam para elas não andarem comigo, pois eu queimaria o filme delas. Pode até parecer engraçado, mas isso me marcou muito. Eu tentava fingir que não me importava, mas em casa eu chorava bastante e me perguntava o porquê de eu ter nascido assim. Já fui jogada em lata de lixo na escola, já afogaram minha cabeça no vaso com urina, me prenderam atrás de um armário e a professora só reparou porque eu urinei nas calças. Quando hoje vejo pessoas falando que bullying é mimimi, eu me entristeço. Quando eu estava com 12 anos, meu pai entrou em contato com a minha mãe e pediu mais uma vez para voltar, jurando que estava mudado, que estava na igreja e trabalhando. E minha mãe mais uma vez acreditou e aceitou. Porém, dessa vez, para surpresa de todos, ele realmente estava mudado. Graças a Deus, a minha vida em casa melhorou muito. Ainda vivíamos com aperto, porém, muito melhor que antes. Meu pai se tornou pastor e um homem muito responsável. Hoje, tenho orgulho dele. Aos 16 anos, comecei a trabalhar. Então, passei a me arrumar melhor e os rapazes começaram a se interessar por mim. Comecei a namorar com um certo rapaz,
Porém, mesmo com os meus 16 anos, eu era muito menina ainda e não entendia nada de relacionamento. Esse menino era estilo playboy, lindo demais, muito educado, cheiroso, romântico, carinhoso, morava em outra cidade e me mandava cartas de amor todos os dias. Sim, ele escrevia uma carta por dia e me mandava. Porém, minha autoestima era tão baixa que terminei com esse rapaz porque, para mim, ele estava tirando sarro de mim. As pessoas nos olhavam e eu achava que estavam me julgando por eu ser feia e ele muito bonito. Eu sofri e ele também, porque ele até pediu para o pai dele conversar comigo e com os meus pais, mas a minha cegueira não me deixava acreditar que um rapaz com tantas qualidades poderia gostar de mim, eu sendo tão feia e pobre. Se passou mais um ano e com 17 anos eu conheci o Léo na igreja do meu pai. Eu, como sempre, tratava todos muito bem, porque eu era filha do pastor e tinha obrigação de ser receptiva com as pessoas. O Léo começou a se aproximar de mim e viramos amigos, porém, ele queria mais e eu sempre recusava. Eu já tinha colocado em minha cabeça que eu iria estudar e crescer. E sendo uma mulher bem-sucedida, poderia sentir mais confiança, porém o Léo não desistia. Eu não sei o que aconteceu, mas quase todos os rapazes da igreja começaram a me cortejar, inclusive o irmão do Léo. Eram flores, cestas de chocolates, ursos gigantes, perfumes e tudo quanto eram presentes chegavam lá em casa. E eu apenas agradecia e não entendia aquela situação. Porém, 7 meses do Léo insistindo muito, eu decidi sair para conversar com ele. E nesse dia, ele me roubou um beijo. E por mais que eu tenha ficado assustada, foi amor ao primeiro toque. Namoramos dos meus 18 até os meus 21 anos. Ficamos noivos e quando completei 22 anos, casamos. Nosso casamento foi lindo, muito mais do que eu sonhei. Vestido dos sonhos, festa dos sonhos, tudo pago por mim e pelo Léo. Tudo perfeito. Casamos virgens e então fomos passar 2 noites em um motel. Confesso que nossa noite de núpcias foi bem atrapalhada porque nós dois não sabíamos muito o que fazer. Com 6 meses de casados, após meu esposo fazer uma bateria de exames, pois ele estava sentindo muitas dores, descobrimos que ele não poderia ser pai. Ele ficou em choque e queria até se separar de mim, mas eu disse que jamais faria isso. Eu sei que a fé é uma coisa relativa, mas eu só tinha essa alternativa: ter fé e pedir ajuda de Deus. Orei muito para que Deus tivesse misericórdia e pasmem. 1 mês depois, eu estava grávida. Nenhum médico acreditou nesse milagre da vida. Porém, como tudo na vida precisa de uma vírgula, minha gravidez era de alto risco e eu não podia levantar o corpo para nada. O Léo me dava comida na boca, me dava banho na cama, penteava os meus cabelos e acompanhou todo o processo. E graças a Deus, minha filha nasceu de 38 semanas, linda e cheia de saúde. 15 dias após o nascimento da minha bebê, eu entrei em depressão e fui diagnosticada com psicose pós-parto. Não vou falar sobre esse assunto porque é muito pesado. De lá para cá, eu tive altos e baixos com a depressão e já tentei acabar com a minha vida 3 vezes.
Fui internada numa clínica psiquiátrica e diagnosticada com bipolaridade. Mas quero dizer que mesmo com todos esses problemas, eu e o Léo, que também era muito pobre quando nos casamos, conquistamos muitas coisas, tudo com a ajuda de Deus. Compramos nossa casa, um carro dos sonhos do Léo, uma moto para mim e uma moto para o Léo. E eu me formei em uma faculdade com bolsa integral. Minha filha é maravilhosa, um verdadeiro presente de Deus. Meu esposo segue sempre ao meu lado como um verdadeiro homem de valor. Nunca soube de nenhuma galinhagem da parte dele. Mesmo quando eu estive em uma situação deplorável de depressão, ele sempre ficou comigo, chorando comigo, me apoiando, falando o quanto me ama e o quanto eu sou importante na história dele, que eu sou a mulher da vida dele e que ele não tem palavras para agradecer o presente que eu gerei para ele. Sim, gente, nem todos os homens são canalhas. Ainda existem bons homens que priorizam a família. Esse ano, vamos completar 10 anos de casados e apesar de todos os meus problemas com a saúde mental e percalços financeiros, somos muito felizes como casal e como pais. Sigo com as minhas amizades da adolescência, todas elas. São minhas amigas que também estão comigo mesmo nos piores momentos de depressão. São meninas incríveis. Quero também deixar aqui registrado que meus pais são pessoas maravilhosas, estão comigo a todo momento e me ajudam em absolutamente tudo o que preciso, além de serem 2 avós babões. Hoje, já maduros, eles são pessoas incríveis e exemplos de seres humanos. E antes que alguém julgue um dos dois, a vida deles foi bem pior que a minha. Meu pai é filho de pais alcoólatras agressivos. Foi expulso de casa aos 12 anos de idade e morou na rua por 1 ano, até ser acolhido por um tio. Minha mãe também teve pais alcoólatras que a espancavam e, morando dentro da favela e largada, acabou que engravidou muito cedo. Então, entendo toda essa trajetória complicada da vida deles. O que importa é que hoje eles são os melhores pais que eu poderia ter. Espero que aqui fique uma reflexão para todos. Não julguem as pessoas à primeira vista, pois sempre existe uma história por trás de uma casca dura. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga querida, mais uma vez eu te agradeço pela confiança, eu te agradeço por você contar aqui pra gente a sua história de vida. E que vida, meu amor, você é um exemplo de uma mulher guerreira. Você passou por tantas lutas, por tantas dificuldades e graças a Deus, você não desistiu de si, você lutou, você se apegou com Deus, você criou dentro de si uma fé tamanha. E hoje, você é uma mulher que tem uma filha incrível, os seus pais, eles renasceram das cinzas. Hoje são pessoas que são exemplos. O seu marido é um ser de luz que Deus colocou em seu caminho. Você tem uma família abençoada. Eu tenho certeza disso. Tudo que você contou, minha linda, faz a gente refletir o quanto tantas pessoas passam que a gente às vezes não faz ideia. Pessoas vivem momentos difíceis, complicados e muitas vezes são julgados sem saber. Foi como você deixou na reflexão final. Hoje você entende por que seus pais, lá no início, eram daquele jeito. Eles passaram por muitas dificuldades na infância, assim como você passou.
E sabe o que é lindo disso tudo? É o amor que você tem por eles. É o seu reconhecimento. É você olhar para eles e dizer que eles são incríveis, eles te apoiam, eles amam você, a sua filha. Você é um ser de luz, meu amor. Eu sinto muito por tudo que você passou de difícil na vida. Eu espero que você siga se cuidando. Eu fiquei tão feliz por saber que você tem pessoas do bem ao seu lado, família, amigos, e que você se apegou com Deus e luta por si. Siga se cuidando, meu amor, sempre. Que você supere a cada dia, que você siga acreditando no seu sonho. Você é uma mulher que você nunca deixou de sonhar e nunca parou de lutar. Diferente de muitas pessoas que às vezes passam por dificuldades até menores que a sua e infelizmente desistem, não têm forças para seguir em frente. Mas você não. Você não desistiu. E hoje você tem uma história linda, um exemplo para motivar muitas e muitas pessoas. Por mais difícil que possa ser a nossa vida, a gente não pode parar de correr atrás dos nossos sonhos. A gente não pode desanimar nas primeiras dificuldades. A gente não pode deixar de correr atrás dos nossos objetivos. A sua história me emocionou muito, confesso. E eu peço a Deus que Deus siga abençoando vocês, sua família, seu marido, um grande homem, um exemplo. Ainda há sim homens bons, ainda há mulheres boas, como você também, meu amor. E que Deus siga guiando e orientando, cuidando da sua saúde mental, da sua saúde física, das finanças, de tudo que vocês precisam e necessitam. Que Deus abençoe a sua filha, que com certeza é uma mulher incrível. Com o exemplo que ela tem, não tem como não ser. E mais uma vez, gratidão, meu amor. Muito obrigada por compartilhar essa sua história com a gente. Sinta-se abraçada e acolhida. Você é incrível, você é maravilhosa, você é um amor, meu bem. Beijos de luz para você, viu? Gratidão. E vocês, amigas e amigos do canal? Que história, hein? Que exemplo. Como essa nossa amiga é forte. Qual foi a parte da história de vida dela que mais te chamou a atenção? Qual mensagem você quer deixar para nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!